18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, 2 de março de 2022. Carimilhão finalizando o carnaval, hein? Quarta-feira de cinzas. Pois é, Carlão, é isso aí. Finalizando o carnaval. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E vai aquele salve especial pra galera que nos acompanha no Instagram ao vivo, no @18 horas news. Boa noite. Boa noite, Carimilhão, e boa noite, ouvintes em 100,7. 18 horas. Vamos agora aos destaques de hoje do programa 18 horas. O estado do Amazonas tem um aumento bilionário de arrecadação no início de 2022. Cresceu 1,56 bilhão de reais a mais em relação ao começo de 2021. Mas para especialistas, o aumento da arrecadação não está garantindo a melhoria esperada de serviços para a população, como saúde e segurança pública. A Associação Comercial do Amazonas entra com ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar o decreto do governo federal que reduz em 25% o IPI. Enquanto Wilson Lima faz recesso de carnaval, o vice-governador Carlos Almeida assume o papel de chefe do estado e entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra a redução do IPI. Carlos Almeida é nosso entrevistado hoje aqui do 18 horas. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, os principais destaques desta quarta-feira de cinza, você confere a partir de agora no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, terminou o carnaval. Estamos na quarta-feira de cinzas e este foi um carnaval diferente, sem os desfiles das escolas de samba, sem as grandes bandas, sem os desfiles dos blocos. Tudo ainda muito influenciado aí pela pandemia de Covid-19, né, Karine? Ainda tivemos outro carnaval com esse clima aí sem, né? Pois é, mais ou menos, né, Carlão? Porque não teve o carnaval de graça pro povão, não teve. Mas agora, as festas particulares, essas rodaram aí não só aqui em Manaus, como em todo o país. E alguns blocos por aí. Foram muitas festas. No Rio de Janeiro, com a presença da escola de samba, o sambódromo foi palco de samba, enfim. Não teve o carnaval pro povão de graça, mas para quem pagou, para quem pôde pagar por uma festa particular. Tudo normal. Aí teve carnaval, sim, pois é. Mas para alguns também não teve clima ainda de comemorar um carnaval, né? Ainda estamos na pandemia, enfim. Carnaval meia boca, né, Carlão? Ainda tá tudo meio estranho, tá? Para alguns, viu, Carlão? Porque para outros foi um carnaval normal, pagou, pulou de boas, né? Não tem essa não. Bom, as ruas de Manaus de fato ficaram vazias e muitos aproveitaram para curtir o feriado nos municípios do interior, né? Principalmente em Presidente Figueiredo, Novo Airão e Rio Preto da Eva. As principais bandas da cidade que arrastam multidões, como a Banda da Bica e do Boulevard, este ano foram canceladas. Um dos poucos blocos que saíram neste carnaval acabou em muita confusão, hein? Aí foi mesmo, viu? Foi o bloco Bocal Queimado, que reuniu centenas de pessoas no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Lá, os foliões receberam agarrafadas as equipes da Central Integrada de Fiscalização, que foi até o local cobrar o cumprimento das medidas preventivas contra a Covid. Integrantes do bloco ficaram insatisfeitos com a equipe de fiscalização e atiraram garrafas de vidro contra os agentes. Houve, claro, gritaria, corre-corre, quebra-quebra, mas felizmente ninguém saiu ferido. Olha, o bloco Bocal Queimado, Karine, reuniu cerca de 2.000 foliões descumprindo o decreto governamental que estabelece público máximo de 1.000 pessoas em qualquer evento público ou privado. Além disso, o evento estava utilizando equipamentos sonoros sem o devido licenciamento ambiental. A festa acabou mais cedo sob protesto dos foliões, Karine, como você falou aí. Sem dúvida, né? Pois é. Bom, ao longo dessa terça-feira, a Central Integrada fiscalizou 8 estabelecimentos e autuou 6 deles por irregularidades. As casas de evento Curupira Mãe do Mato, Bar Tijuca, Blend Café, K4 Lounge foram autuados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade por uso irregular do equipamento de som. Olha lá, no bairro do Parque 10, zona Centro-Sul, o Divino Restopar foi autuado por ausência dos documentos obrigatórios para o uso de som e pela Vigilância Sanitária Municipal por descumprimento das medidas protetivas e também aglomeração de pessoas. Mix.
Bom, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar do decreto do governo federal que reduziu em 25% o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e provocou reações fortes de políticos e empresários do Amazonas por afetar diretamente a competitividade da Zona Franca de Manaus. E a Associação Comercial do Amazonas, a centenária ACA, ingressou hoje com pedido de medida cautelar junto ao Supremo Tribunal Federal para derrubar o decreto. Karime, a petição, inclusive divulgada nas redes sociais da associação, utiliza a emenda constitucional 83/2014, aprovada no Congresso, que prorrogou os incentivos à Zona Franca de Manaus para justificar a ação. Vamos conferir mais detalhes sobre essa petição na reportagem de Hector Silva. A ACA, Associação Comercial do Amazonas, informou em suas redes sociais na terça-feira, dia 1º, que ingressou com uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido cautelar, objetivando a declaração de descumprimento de preceito fundamental do Decreto número 10.979, de 25 de fevereiro de 2022, emitido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que altera a tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados. Segundo o presidente da ACA, Jorge Lima, todos os amazonenses perdem com a decisão do governo federal. O operário da indústria é o cliente do comércio, né? E com a queda do IPI em todo o nosso território, vai afetar a concorrência dos importados. Porque a hora que cai o IPI, os importados levam muita vantagem nisso. Então, um dos motivos de a gente entrar com esse recurso, a gente da Associação, nós da Associação Comercial do Amazonas, a nossa meta é emprego e renda. Comércio local que já vem sofrendo nesses 2 anos com pandemia e com enchente. De acordo com a ACA, o decreto número 10.979 foi assinado pelo governo federal sem nenhuma discussão com o governo do Amazonas sobre seus impactos para a Zona Franca de Manaus. A ação busca reverter o decreto que já está em vigor. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, sem dúvida alguma, esse assunto ainda vai ser muito discutido. E muito. Pois é, porque de qualquer forma ainda não se tem um estudo que mostre o real impacto desse decreto para a Zona Franca de Manaus e para a economia amazonense. Em números, eu estou dizendo, né? O certo é que o decreto reduz, sim, as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, e isso é uma clara ameaça a pelo menos 500 mil empregos, isso entre diretos e indiretos. Karime, ainda temos o efeito dominó, né, causado por esse enfraquecimento da Zona Franca de Manaus. Com a produção menor no distrito, a receita do estado será menor. Os investimentos no estado, na saúde, na educação e obras de infraestrutura também serão reduzidos, né? Esse é o efeito dominó. Sem falar aí no empobrecimento dos municípios do interior, Karime. Pois é, Carlão, e quem também se posicionou contra a redução do IPI foi o Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Amazonas. Segundo o presidente do sindicato, Valdemir Santana, uma paralisação dos funcionários do Distrito Industrial está prevista ainda para este mês. Vamos acompanhar os detalhes com o repórter Hector Silva. O contingente de pessoas desempregadas no Amazonas deverá aumentar ainda mais após a publicação do decreto do governo federal que reduz o imposto sobre o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, em até 25% para a maioria dos produtos em todo o país. A informação é do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, que prevê ainda o enterro da Zona Franca de Manaus após a medida assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, publicada na última sexta-feira, dia 25, no Diário Oficial da União. Segundo Valdemir, aproximadamente 1 milhão de pessoas já estão desempregadas no Amazonas e após o decreto, esse quadro tende a piorar. Valdemir Santana disse não estar surpreso com a medida, porque informou que o governo federal já acabou antes com vários setores do polo industrial de Manaus, como de concentrados, de lâmpadas de LED e plásticos.
Mas Paulo Guedes, ele odeia o povo amazonense. Ele odeia a Zona Franca de Manaus, né? Pra falar o diabo, é pra entender, ele é contra a Zona Franca de Manaus, Paulo Guedes. Então, de lá pra cá, né, do governo pra cá, nós já perdemos para mais de 25 mil postos de trabalho, incluindo o Temer, 32 mil postos de trabalho. O pessoal esquece essas continhas. Eles não fazem o PPP, as empresas de lâmpadas LED que era para ser feita em Manaus, 4, 5 empresas que estavam aqui em Manaus, nós perdemos 1.200 empregos porque ele não liberou o processo motivo básico, né? Ele abriu o mercado de componente eletrônico e perdemos mais milhares de empregos, o setor plástico, o setor de componente, o setor de fabricação de cabos de carregadores. Valdemir Santana promete ainda uma grande paralisação dos funcionários do Distrito Industrial em protesto à decisão do governo federal. Nós vamos fazer um ato de paralisação do Distrito Industrial todinho. Protesto a esse governo que está aí. E nós queremos trabalhar. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, e muita gente ainda não entendeu por que a Zona Franca vai ser prejudicada. O próprio presidente Jair Bolsonaro declarou que a medida não afetará a Zona Franca, por falta de entendimento mesmo. A discussão ainda está muito no campo político. Falta um estudo mais aprofundado dos impactos desse decreto na economia amazonense. Essa decisão da Associação Comercial do Amazonas de questionar o decreto na Justiça é uma das saídas para evitar os prejuízos à Zona Franca. Karime, mas há espaço também para o diálogo político. Inclusive, nós entrevistamos ontem aqui, né, o deputado federal, e ele disse que ele prefere, inclusive, esse caminho, esse viés aí do acordo, não é isso, Karime? Sem dúvida. Só que ele disse que o presidente Jair Bolsonaro não se dispõe muito a ouvir os argumentos tanto da bancada amazonense, principalmente a respeito da Zona Franca de Manaus. Isso ele deixou muito claro aqui. Ele diz realmente, o deputado Marcelo Ramos, ontem aqui em entrevista, que é muito mais fácil você colocar esse adendo como as vírgulas, né? Continuar a redução de 25% do IPI em todo o país, em todo o Brasil, com exceção do que envolve a Zona Franca de Manaus. Ou seja, ele falou que existe formas de negociarem em paz, mas sempre existe essa possibilidade aí. O presidente Bolsonaro já acenou que quer ver números, e isso cabe às entidades empresariais mostrarem as consequências não só para o polo industrial, mas também para o comércio, para as finanças do Estado e também dos municípios. Não se pode empurrar uma medida tão impactante quanto esta de goela abaixo. E, na realidade, nós tomamos uma pernada aqui, né? Exato, né, Carlão? A gente estava comentando isso. Por que as nossas lideranças, né, os políticos amazonenses não reagiram? Porque não tiveram tempo. Porque simplesmente foram pegos de surpresa. A gente pernada. Foram dias antes, aconteceu a sem reunião. Diálogo, Karime, e sem negociação. Esse é resumindo todo o processo. E nós estamos aí esperando que essa solução chegue o quanto antes, não é isso? Exato, Carlão, é o que eu estava falando. Antes a gente teve aí a reunião da Suframa, em que estava tudo bem, lideranças do Ministério da Economia participaram e presidiram essa reunião do Conselho da Suframa, abriu os negócios como abriu o ano. Então, para todos estava muito bem. Tranquilo. Todos nós aqui do estado fomos pegos de surpresa, sem dúvida alguma. Agora, o que o Marcelo Ramos acredita mesmo é nesse viés, sem que seja preciso entrar na justiça, entrar com inconstitucionalidade da medida. 6h14 e você no melhor Mix do Brasil. Mix. E enquanto empresários e políticos do Amazonas entram com ações em defesa da Zona Franca de Manaus, o governador curte recesso de carnaval. Olha aí. Wilson Lima está em recesso de carnaval. De boa. Com a ausência de Wilson Lima, o vice-governador assume o papel e entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal. O deputado independente Serafim Correia diz que, como liderança maior do Amazonas, Wilson Lima deve ter participação ativa na liderança do processo e tomar a frente das ações. Para ele, processos individuais mais prejudicam do que ajudam. Os detalhes sobre esse assunto com a repórter Odineia Araújo. Desde o
fim de semana passada, empresários do Polo Industrial de Manaus e políticos do Amazonas se mobilizam para tentar reverter o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e que reduz em até 25% o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados no país. Acontece que com a redução do imposto, o Amazonas perde a competitividade em relação a outros estados que também vão poder baixar o IPI e vender produtos mais baratos. O IPI mais em conta era justamente o principal atrativo para a instalação de empresas na Zona Franca de Manaus, que já tem uma logística alta para a produção e escoamento de produtos. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que o Amazonas teria um diferencial e não seria prejudicado com essa medida, mas isso não aconteceu. O decreto foi publicado no último dia 25, sexta-feira passada. Desde então, as articulações começaram. No sábado, o governador Wilson Lima anunciou que a Procuradoria-Geral do Estado iria mover uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto que modifica a cobrança do IPI em todo o país. Mas a ação até agora não apareceu. Enquanto isso, a Associação Comercial do Amazonas e outras entidades e políticos já entraram com ações no STF pedindo a anulação do decreto até que seja julgado o mérito da ação. A mais nova ação foi movida pelo vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, que na ausência do governador, por causa do recesso de carnaval, se antecipou e ingressou com 2 ações na justiça contra o decreto. Para o deputado Serafim Corrêa, que se apresenta como independente, ações separadas mais atrapalham do que ajudam no processo. De acordo com ele, o governador Wilson Lima, como liderança maior do estado, precisa tomar a frente das ações. O governador do estado, ele é a liderança maior escolhida pelo povo. Gostemos ou não gostemos dele. E cabe a ele uma participação ativa, liderança do processo. Eu vejo que não está havendo entendimento entre bancada federal, bancada estadual, prefeito de Manaus, superintendência da SUFRAMA, cada um está agindo para um lado. Isso é ruim. A sugestão que eu dou é que vamos deixar de lado todas as idiosincrasias, o pensamento isolado. Nós temos que ter o pensamento coletivo e isso pressupõe unidade. Vamos todos nos unir. A divisão vai nos levar à derrota, isso é ruim. Unidos nós temos chance, mas desunidos não vai dar certo. O 18 Horas tentou ouvir outros parlamentares, entre eles o líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Felipe Souza, e o presidente da Casa Legislativa do Estado, Roberto Cidade, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E vamos continuar falando a respeito desse assunto. E com a viagem do governador Wilson Lima nesse período, nesse recesso de carnaval, assume interinamente o vice-governador Carlos Almeida, que tem posição firme contra esse decreto do governo federal. E é com ele, Carlos Almeida, que vamos conversar agora aqui no 18 Horas. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa 18 Horas. Então, o senhor também ingressou, juntamente com esse prefeito Arthur Neto, com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto que reduz o IPI em 25%. Explica pra gente. Boa noite, Carlos Almeida. Boa noite, Karine. Boa noite aos ouvintes. A questão é a seguinte: existem 2 vias judiciais que foram feitas. Uma aqui no Supremo Tribunal Federal e outra na Justiça Federal aqui no Amazonas. Aqui no Amazonas nós ingressamos com uma ação popular, é uma ação onde nós fizemos em nome próprio, porque são cidadãos que devem fazê-la, tanto eu quanto o Arthur pessoalmente, e estamos articulando para uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. O Arthur está cuidando dessa situação diretamente para que a gente possa ter uma resposta direta do STF. Certo. E quais são as suas expectativas? O senhor acha que essas 2 ações, o senhor acha que essa ação vai resolver? Karine, a questão é extremamente urgente e extremamente delicada, porque ainda tem pessoas que não compreendem a relevância disso.
O decreto que foi feito na sexta-feira, ele é um decreto que traz efeitos imediatos para o polo industrial. Porque da feita onde você reduz o IPI de forma indiscriminada no Brasil inteiro, isso torna o Amazonas totalmente desinteressante para investimento de indústrias estrangeiras ou de qualquer indústria nacional aqui. Então, qual é o interesse de alguma indústria de aqui permanecer se nós temos todos os transtornos logísticos à distância? Com base nessa informação, nós levamos isso ao conhecimento judicial, até porque, a despeito de toda a conversa, a interlocução que é necessária com o governo federal, o problema é que o prejuízo já acontece. As empresas já estão fazendo conta na ponta do lápis e calculando se vale a pena ou não ficar aqui. E isso ameaça 500 mil de pessoas que dependem, direto e indiretamente do distrito. Judicialmente, a demonstração da constitucionalidade da Zona Franca e do perigo que esse decreto causa tem boas chances de ser. Obviamente, isso depende da manifestação judicial que nós esperamos que aconteça em breve. Ok, por que o governador Wilson Lima está demorando tanto para assumir o comando da reação do Amazonas a esse decreto? É medo de contrariar o presidente Jair Bolsonaro, Carlos Almeida? Carlão, todo mundo já sabe o meu posicionamento com relação ao governador. Eu já fiz meu posicionamento já há mais de um ano. Entendo que o seu posicionamento ele é completamente anacrônico e contrário aos interesses do próprio Amazonas, e os resultados estão aí. Para não falar, por exemplo, na crise de segurança pública que nós já vivemos. E com relação a essa política, que é uma política mais importante, é uma política que está acima de mim, que está acima de você, que está acima de todos nós, porque ela trata da sobrevivência do Amazonas, você não vê uma palavra forte em defesa do Amazonas. Ao contrário, o governador teve a pachorra de dizer que a manifestação do governo federal foi feita na melhor das intenções. Não foi. A manifestação do governo federal com as suas possíveis intenções, ela é danosa ao Amazonas e precisa ser levado isso com urgência à discussão e à remoção. Porque cada dia que passa é um dia que nós corremos o risco de perdermos aqui empresas e de perdermos empregos no Amazonas. Na sua opinião, o governador Wilson Lima está mais preocupado com a reeleição dele do que com esses assuntos? Na verdade, se você bem parar para pensar, ele está mais preocupado com as férias dele, que ele acabou viajando no momento onde o Amazonas está pegando fogo e está todo mundo correndo como um barata voa para tudo quanto é lado sem saber o que fazer. Eu não posso ficar parado. Tá certo que, como vice contrário aos seus posicionamentos, meus poderes são limitados, mas eu ainda tenho capacidade postulatória e eu não vou deixar de empregar meu nome na defesa da população. Sempre fiz isso na vida inteira, eu vou continuar fazendo. Ok, olha, com a sua experiência, se as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus não forem restituídas, o que pode acontecer com a economia do Estado? Temos chances? Não? Há uma coisa pior ainda, Carlão, com relação a esse quadro. O ministro Paulo Guedes deu uma entrevista ainda na sexta-feira dizendo que a redução do IPI seria em 50% se não fosse Zona Franca. Nessa manifestação do ministro, ele acaba pondo o Brasil inteiro contra o Amazonas, porque agora as indústrias do resto do Brasil estão cobrando a redução de mais de 25%. E o sinal que isso faz para as nossas indústrias aqui é o seguinte: não vai haver correção em médio prazo e, ao contrário, vai haver pior em médio prazo. Se isso não for corrigido, o Amazonas vai virar aquilo que o Sileno já dizia, vai virar porto de lenha. E isso é devastador para a população, para a economia e para o meio ambiente. Okay. Na sua análise, o que o cidadão, o que as pessoas comuns podem fazer para ajudar ou para tentar reverter esse quadro? A primeira coisa que a gente precisa ter enquanto nós amazonenses é a compreensão de quão importante é a Zona Franca. Eu tenho visto algumas manifestações em redes sociais, em manifestações em alguns veículos de comunicação, que eu fico estarrecido de pessoas defendendo o fim da Zona Franca. É como se nós estivéssemos defendendo que nós afundássemos o nosso próprio barco. Não dá, eu falo aqui para a nossa população, não dá para o Amazonas concorrer com nenhum estado da federação. Nós não temos sequer estrada nos conectando ao resto do Brasil. Então, a Zona Franca de Manaus, ela é uma medida de equilíbrio necessário para que nós possamos ter condições de sobreviver no nosso Brasil. E ela deve permanecer enquanto isso não mudar. E como até hoje o governo federal, e eu não falo deste governo federal, isso já vem há décadas, não vem investindo em infraestrutura, nós estamos penando ainda com uma situação que nos faz, no popular, segurar no pincel.
O que a população precisa fazer é um feito, sim, em rede social, pela defesa da Zona Franca. A Zona Franca é a manutenção da Amazonas. E mais do que isso, a ação popular, e aqui eu falo ao nosso ouvinte, eu falo ao nosso cidadão, eu falo ao eleitor, e acreditou em mim e entende que eu devo continuar defendendo o que eu sempre defendi. Mas uma coisa eu falo muito claro, aqui a ação popular eu entrei enquanto cidadão. Qualquer cidadão que tem um título de eleitor pode também entrar com a sua. O Amazonas, nesse caso, precisa de socorro. Certo, isso levando, sem mencionar que é ruim para o país como um todo, porque o risco Brasil aumenta, a instabilidade política afasta os investidores internacionais, não só aqui para o Amazonas, mas para o restante do país também. Agora, para finalizar, exato, não é? Qual é que é a sua expectativa do Supremo Tribunal Federal dar uma resposta a essa ação que o senhor entrou, o senhor e o Arthur Vigílio? Olha, com relação ao Supremo, que é a nossa outra via, nós temos uma boa expectativa, porque o Supremo já vem há muito tempo se manifestando em prol do Amazonas. Já no passado, o então governador amazonino Mendes entrou com a ação sob a tutela de Lisandra Martins na defesa da Zona Franca, e isso já foi observado pelo Supremo e defendido na época, em um momento tão sério quanto o presente. Então, nós temos uma compreensão razoável do Supremo a respeito das necessidades e desvantagens para a Zona Franca, não pelo benefício em si a um modelo que é específico, mas pela própria peculiaridade do Amazonas. Nós aguardamos que tão logo isso seja posto à apreciação, nós possamos contar com uma compreensão do Supremo e se evite um dano maior. Obviamente, é uma questão delicada. Nós colocaram o Brasil contra o Amazonas, mas o Supremo existe para isso. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando hoje com a gente aqui no 18 horas. Muito obrigado, Karine. Muito obrigado, Carlão. Um abraço à população e aos ouvintes. Obrigado. Obrigada. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com o vice-governador do Amazonas e hoje o governador interino, Carlos Almeida. 6h27, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouco, aí no 18 horas, começou aí o Março Lilás, Karine Milhão. Um mês dedicado à campanha de prevenção e combate ao câncer de colo uterino, de extrema importância, e esse manifesto. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite e para amanhã também, Karine Milhão, ou depois? É melhor para essa noite, né, Carlão? Legal. Então, para esta noite, Karine Leão vai falar pra gente aqui. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para essa noite é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 96%. Mix. Olha, o governador Wilson Lima começou 2022 com os cofres cheios, abarrotados, com dinheiro saindo pelo ladrão. É que a arrecadação de impostos no Amazonas cresceu 1 bilhão e 560 milhões de reais nos 2 primeiros meses de 2022, na comparação com os 2 primeiros do ano anterior. Exatamente, Carlão. O Estado arrecadou em janeiro e fevereiro deste ano nada menos que 5 bilhões e 200 milhões de reais. Para a gente ter uma ideia de como esse número é alto, no ano passado, esse valor no mesmo período foi de 3 bilhões e 700 milhões de reais, que na época já era um recorde. Sim, Karine, nos últimos anos a arrecadação de impostos no Amazonas vem batendo recordes históricos, recordes atrás de recordes. E o governo do estado nunca teve tanto dinheiro para gastar. Em fevereiro, a Cefaz informou que o estado fechou o ano de 2021 com 2 bilhões e 754 milhões a mais na receita, tendo arrecadado 25 bilhões e 516 milhões durante o ano passado. Este ano, a gestão do governador Wilson Lima terá muito mais recursos orçamentários do que teve em 2021. Em 4 anos, Wilson Lima terá administrado o maior orçamento da história do estado do Amazonas no único mandato, cerca de 81 bilhões de reais.
O orçamento do ano de 2022 é 8 bilhões de reais maior do que o de 2018, da gestão anterior, do então governador amazonino Mendes. E desde 2019, o estado vem batendo sucessivos recordes de arrecadação de impostos. Mas com todo esse dinheiro, a vida dos amazonenses melhorou, Karime Leão? Parece que não, né? O estado bate recorde de desemprego, a segurança é um caos completo e por 2 vezes o sistema de saúde colapsou durante a pandemia de Covid-19. O mundo inteiro viu isso. São bilhões arrecadados que não melhoraram a qualidade de vida dos amazonenses, Karime. Na prática é isso mesmo. E o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Ricardo Nicolau, disse que há um descompasso com os gastos do governo do Estado. O aumento da arrecadação não está garantindo a melhoria esperada de serviços para a população, como saúde e segurança pública. Olha, de acordo aí com Ricardo Nicolau, apesar da boa saúde financeira, os serviços públicos oferecidos pelo Estado só pioraram. Segundo ele, há pessoas que esperam há anos por cirurgias. Na segurança pública, o Amazonas foi o único estado do Brasil que teve aumento no número de homicídios. Abre aspas. Os problemas do Amazonas não são financeiros. O governo do Amazonas gasta mal, fecha aspas, afirmou Ricardo Nicolau. 18 horas. Agora 6h30. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite, tudo bem? Então, começa amanhã o prazo da janela partidária. Teremos uma grande revoada rumo ao PL de Bolsonaro. Explica pra gente, Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite, Karime. Tudo bem por aqui? Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Boa. Isso mesmo que você falou, Karime. A gente começa falando do Partido Liberal, PL, que ao longo desse mês vai receber dezenas de parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Quando isso acontecer, o PL estará entre as 3 maiores bancadas da Câmara dos Deputados. E esse é o plano: reforçar a base de apoio ao presidente da República, que busca ter uma reação expressiva nas pesquisas eleitorais a partir desse mês. Mas tudo vai depender de como vão ficar outros 2 grandes partidos, no caso, o PT e União Brasil, partido oficializado no mês passado. O PT, hoje, possui 53 deputados federais. Atualmente, é a 2ª maior bancada da Câmara. O partido deve receber alguns parlamentares apoiadores do ex-presidente Lula, mas não na mesma proporção do PL. E União Brasil, que tem hoje 89 deputados, sendo por enquanto a maior bancada da Câmara, deve sofrer um esvaziamento considerável, já que muitos deputados bolsonaristas que estão no DEM e no PSL, partidos que fundiram para criar União Brasil, estão esperando o momento certo da janela partidária para pular e bater na porta do PL. O PL, Karime, vai concentrar praticamente todo o bloco bolsonarista na Câmara dos Deputados. E de onde vem tantos parlamentares? Do Centrão, no caso republicanos e o Partido Progressistas, e de outros partidos de direita, como o PSD, MDB, PSDB, que enfrenta hoje uma rachadura interna, e de partidos menores. Ou seja, na ala da direita vai ter movimentação, porque muitos parlamentares que são apoiados financeiramente pelo governo, com recursos de emendas parlamentares, vão corresponder ao agrado do presidente Jair Bolsonaro, migrando para o PL. E na esquerda também vai ter gente pulando a janela. O PDT de Ciro Gomes, por exemplo, deve perder aí 5 deputados federais. Entre eles, o deputado federal Túlio Gadelha, que vai para o Rede Sustentabilidade apoiar o PSOL aí numa possível federação partidária. Então vamos ficar atentos a esses movimentos ao longo desse mês, Karime, porque a janela partidária é o primeiro passo na configuração da disputa eleitoral. E já Artemisa Gadelha vai falar mais sobre esse assunto, só que no contexto regional. Sim. A dança das cadeiras Sim. na política do Amazonas. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, pesquisa do Poder Data, publicada hoje, aponta que 48% dos evangélicos, olha aí, quase a metade dos evangélicos vão votar em Bolsonaro. Quais são aí os outros números da pesquisa, Cadu?
Carlão, foi divulgada mais uma pesquisa do Instituto Poder Data, mas a gente vai focar no público evangélico e católico, viu? Duas denominações religiosas que vêm sendo bastante assediadas pelos pré-candidatos a presidente da República. Vale frisar, ambas estão divididas, viu? Com relação aos evangélicos, a pesquisa aponta que 48% dos entrevistados irão votar no presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, os evangélicos estão divididos sobre apoiar ou não a reeleição do atual presidente da República, que se diz tremendamente evangélico. E 27% disseram que irão votar no ex-presidente Lula. Sérgio Moro, que recentemente conversou com lideranças evangélicas, tem apenas 3% da preferência dos eleitores. E Ciro Gomes tem 2%. Agora, com relação aos católicos, Carlão, o resultado é o inverso. 44% dos entrevistados disseram que irão votar em Lula. Ou seja, o público católico também está dividido. E 26% disseram que irão votar em Bolsonaro. Sérgio Moro aparece um pouco melhor, dessa vez com 10% da preferência dos católicos, e Ciro Gomes tem 7%. Agora, com relação à pesquisa de modo geral, Carlão, Lula segue liderando com 40% das intenções de voto, Bolsonaro tem 32%, resultado um pouco maior em relação ao mês passado. Ciro Gomes volta a liderar, olha aí, o grupo da terceira via, com 7% dos votos, e Sérgio Moro caiu para 6% nas intenções. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março. Carlão e Karime. Agora, Cadu, quarta-feira de cinzas, conta pra gente como é que foi o carnaval aí dos presidenciáveis. Karime, vamos falar aí de Bolsonaro e de Lula, né? Karime, o presidente Bolsonaro manteve a agenda vazia hoje. Expediente, só amanhã, quinta-feira, viu? Ele publicou nas redes sociais fotos, passeando de jet ski, sendo abraçado pelo povo, comendo pastel com caldo de cana, enfim. Enquanto isso, piora a situação dos brasileiros na Ucrânia. Centenas de pessoas ainda esperam a ajuda do governo federal para deixarem o país em segurança. Sem falar que vem por aí mais uma crise econômica, principalmente nos alimentos. Como a gente falou aqui ontem, o fornecimento de fertilizantes e insumos agrícolas pela Rússia foi interrompido. E isso vai encarecer os produtos nas prateleiras dos supermercados. E, por enquanto, não tem nenhuma ação preventiva por parte do governo. E com relação ao ex-presidente Lula, ele está no México cumprindo a agenda de pré-campanha. Hoje ele teve uma vitória importante, Karime, que foi a decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, de suspender a última ação penal que tramitava contra ele no que se refere à Operação Lava Jato. Lula era investigado por corrupção e tráfico de influência na compra de aviões caça Gripen para a aeronáutica. O caso estava há mais de 6 meses tramitando na 10ª Vara Federal de Brasília, aguardando a análise de um recurso da defesa, que solicitava o arquivamento do processo. Vida que segue, portanto, para o ex-presidente que está voando aí na sua pré-campanha e agora alçando voos internacionais. Volto com vocês, Karime e Carlão. Okay. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, mesmo com menos dias, em fevereiro tem 40 mortes a mais que janeiro por Covid-19, segundo dados da Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas, Karime. Pois é, e para o cientista Gésia Orellana, após as aglomerações neste carnaval, a tendência é que este mês de março volte a registrar aumento no número de novos casos de Covid-19, mas nada comparado ao mês de janeiro deste ano, né, ao início do ano. Vamos acompanhar mais detalhes a esse respeito agora na reportagem de Odinei Araújo. Em 27 dias de fevereiro, o Amazonas registrou 154 mortes por Covid-19, 40 a mais que o registrado no mês de janeiro, que somou 114 óbitos pela Covid. Para o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésia Orellana, as mortes em fevereiro eram evitáveis e não devem se repetir em março. Já em número de novos infectados, conforme o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde de ontem, foram somados 38.000
2.923 novas contaminações em fevereiro. Nesse caso, houve redução de 59,47% se comparado com o mês de janeiro, que fechou com 96.026 novos infectados pela Covid-19. Segundo Gésen Orellana, o mês de março deve sofrer alterações por causa do carnaval. Mesmo sem grandes eventos oficiais, as aglomerações típicas do período devem contribuir para um aumento de novos casos, mas nada comparado ao registrado em janeiro desse ano com a transmissão comunitária da Ômicron. De acordo com o cientista, o desfile das escolas de samba em Manaus, previstos para os dias 17, 18 e 19 de março no Sambódromo, mesmo sem público, também pode contribuir para a transmissão do novo coronavírus, mas provavelmente sem explosões e aumento significativo no número de mortos. Sobre os rumos da pandemia no Amazonas, Gésen Orellana destacou que a pandemia pode alcançar cenário positivo em breve por causa da vacinação e da permanência de algumas medidas de proteção, como o uso de máscara. Por isso, segundo ele, é muito importante que a população continue se vacinando e mantendo distanciamento social, higienização das mãos e usando máscaras até a Organização Mundial da Saúde declarar a pandemia como encerrada. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E começou março, o mês dedicado à campanha de prevenção e combate ao câncer de colo de útero, tipo de câncer que é uma das maiores causas de morte pela doença entre as mulheres no mundo. Karime, olha só, a estimativa mais recente do Instituto Nacional do Câncer é que o Amazonas deve registrar, 700 novos casos de câncer de colo de útero só em 2022. Com essa quantidade, o Amazonas segue na liderança do ranking com o maior número de casos. Pois é, Carlão, o estado registra a taxa mais alta do Brasil e é a principal causa de mortalidade de mulheres em idade fértil aqui no estado do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes a respeito do assunto pra gente. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas faz um alerta às mulheres para a prevenção ao câncer de colo do útero por meio do movimento estadual Março Lilás. Este tipo de câncer é o mais incidente entre o público feminino aqui no estado, com a previsão de mais de 700 novos casos para 2022, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Por isso, Março Lilás é o mês dedicado à conscientização de mulheres para a prevenção da doença. A pastora Girlene Andrade realizou seus primeiros exames de colo de útero após ser mãe de gêmeos há 6 meses. Ela realizou a consulta de rotina com o ginecologista e logo em seguida fez um exame preventivo, importante para detectar alterações nas células do colo do útero. O exame é a principal arma e estratégia para identificar as lesões e fazer o diagnóstico precoce da doença antes que a mulher tenha qualquer sintoma. Girlene contou como foi sua experiência e destacou a importância do procedimento para os cuidados com a saúde, ainda mais no momento atual da sua vida. É de suma importância o exame do preventivo, né? Que através dele nós mulheres podemos detectar várias situações de alguma enfermidade, como o câncer do colo de útero ou uma situação como uma sífilis, como uma infecção. Então, assim, eu não fico sem fazer esse cronograma. O exame pode ser feito gratuitamente. Uma das unidades que está realizando o procedimento é a Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, onde estão sendo realizadas ações voltadas à oferta destes serviços preventivos à saúde da mulher, com a atuação de uma equipe multidisciplinar formada por médicos, ginecologistas, mastologistas, radiologistas e entre outros profissionais. Em 2022, a unidade já realizou mais de 300 procedimentos de tratamento de lesões do câncer do colo do útero, como referência no diagnóstico e tratamento de lesões percussoras do câncer de colo uterino. A Policlínica possui o objetivo de identificar e tratar as lesões dessas mulheres. A gerente administrativa e
financeira da unidade hospitalar, a tenente Adeagna Laborda, enfatizou a necessidade das mulheres procurarem uma unidade básica de saúde para os cuidados necessários durante todo o ano. Avisamos a toda a população quanto é importante a mulher se cuidar, principalmente não só pelo mês, né, que a gente sabe que é o mês de Março Lilás, que é prevenção de câncer de colo, ou Outubro Rosa, mas em todo o período do ano. Então nós pedimos mais uma vez que as mulheres procurem um atendimento à unidade básica. A unidade básica, lembre-se que a Gilberto Mestre está como uma unidade intermediária que pode receber todos os agendamentos via CISREG para atendimento a todos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 44 minutos, você no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira, em tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 91%. Mix. Vamos agora falar a respeito dos bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Muito boa noite, Artemisa. A gente falou sobre a janela partidária, né, no país com o Cadu, lá de Brasília. Agora vamos falar também da janela partidária aqui no estado do Amazonas, nesse ano eleitoral. Começou, então, foi dada a largada para a dança das cadeiras, não é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Várias danças, viu? Sobre a sua primeira pergunta, Karime, confirmadíssimo, inclusive, a ida do deputado estadual Ricardo Nicolau ao Solidariedade. Ele que já vinha sinalizando desde o ano passado que iria deixar o PSD. A mudança oficial ocorre nesta sexta-feira, dia 4 de março, durante o lançamento da pré-candidatura de Nicolau ao governo do estado do Amazonas nas eleições de 2022. O evento terá a presença do presidente nacional do partido, deputado federal Paulinho da Força, que já falou que o pré-candidato terá prioridade na legenda para a eleição deste ano. Bosco Saraiva, presidente estadual do Solidariedade, comentou a chegada de Ricardo Nicolau ao partido e dos novos filiados. Vamos acompanhar então a entrevista dele? Juntamente com o deputado Ricardo Nicolau, nós estaremos fazendo novas filiações, cerca de 30 novos filiados que comporão a nossa chapa de deputado federal e deputado estadual nas eleições de 2022. Você está ouvindo 18 horas. Nicolau, inclusive, vem fazendo duras críticas ao governo Wilson Lima na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O deputado afirma que a pré-candidatura dele representa uma terceira via para as eleições deste ano. Vamos ouvi-lo. Um projeto que venha resgatar o Amazonas, que ao longo de muitos anos vem passando por muitos problemas, e problemas esses que não são resolvidos, e problemas como na saúde, educação, segurança pública, no setor econômico do nosso estado, que cada vez mais ficamos dependentes da Zona Franca, e é preciso que a gente crie também alternativa para se somar a esse modelo vitorioso que é da Zona Franca de Manaus, é poder discutir o Amazonas como um todo, discutir o futuro desse estado que é tão rico, que tem tanto potencial, mas que infelizmente passa por diversos problemas e problemas crônicos do nosso estado. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então a entrevista com o deputado Ricardo Nicolau, ele que é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. Relembrando um pouquinho da trajetória de Nicolau, em 2020 ele concorreu ao pleito majoritário municipal, foi a primeira eleição dele para a prefeitura de Manaus. Recebeu 118.289 votos, equivalente a 12,29% dos votos válidos na disputa do primeiro turno. Bom, o lançamento da pré-candidatura dele ocorre
ocorre nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, no Hotel Da Vinci, bairro Adrianópolis, na zona centro-sul da capital amazonense. E será transmitido ao vivo para as redes sociais do Solidariedade e também para as redes sociais dele. E seguindo aí com a dança das cadeiras, já comentamos aqui que o vereador Amon Mandel deve ser candidato a deputado federal nas eleições deste ano e que provavelmente deve seguir o líder ao governo do estado do Amazonas, o ex-governador Amazoniano Mendes. A assessoria de Amon informou que ele segue sem partido desde que deixou o Podemos. Conversei também com o vereador de Manaus, Rodrigo Guedes, ele que é do partido do PSC. Ele provavelmente deve concorrer a uma vaga para deputado estadual. Rodrigo disse que recebeu vários convites e que ainda está avaliando se mudará de partido. Já também recebi uma ligação do vereador Marcelo Serafim, do PSB. Ele disse que também ainda não tem uma resposta, ele que é líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus. E sobre essa possível mudança, se comenta nos bastidores que ele possa deixar o PSB para seguir então para o partido do prefeito, o Partido Avante. E ele deve tentar também uma cadeira para deputado federal e possivelmente, ele possa deixar, então, o PSB, como eu já disse, para o Partido Avante. Já a deputada Terezinha Ruiz, do PSDB, também está avaliando uma possível mudança de partido, mas ela só irá confirmar nas vésperas do prazo da janela partidária, ou seja, no final de março. O deputado federal, capitão Alberto Neto, aliado de primeira linha aí no Amazonas, do presidente Jair Bolsonaro, possivelmente migre para o partido dele, o PL, mas ainda também não foi confirmado nem mesmo se ele terá a sua candidatura para o Senado. E voltando a falar do vereador Amon Mandel, nos próximos dias, ele prometeu nas redes sociais dele que vai divulgar um dossiê sobre o levantamento de todo o histórico do sistema viário da capital amazonense. O vereador ainda pediu para que a população deixasse denúncias e reclamações sobre problemas com os coletivos e paradas de ônibus. Já o prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, postou nas redes sociais um carrossel de reportagens sobre o protagonismo dele em defesa da Zona Franca de Manaus, contra o decreto do presidente Bolsonaro, com a redução de 25% do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que prejudica o polo industrial. Enquanto o prefeito toma a frente dos trabalhos para reduzir o impacto desse decreto na região, o governador Wilson Lima tira férias com a família. Será que ele está preocupado com o destino da Zona Franca de Manaus? Bom, e falando em crise da segurança no Amazonas, nem o Museu da Amazônia escapou da violência na cidade de Manaus. Acredita que um grupo de visitantes foi assaltado e feito de reféns no sábado? Nossa! Bom, o deputado Serafim Correia, inclusive, apelou para a Secretaria de Segurança Pública para reforçar o policiamento no museu. Como atrair turistas assim, hein, Karime? Aí fica difícil, né, Artemisa? Sem condição. Exatamente. E que tal se juntar ao bloco da aglomeração? Pode? Não deveria, né? Não, né? Ainda estamos numa pandemia. Mas quem aderiu foi a deputada estadual Joana Dark, do PL. A folia na boate All Night ocorreu nesta terça-feira, gorda de carnaval. A deputada postou nas redes sociais dela várias fotos com o marido, com as amigas. Várias informações, inclusive, confirmaram que o local não cumpriu com as recomendações do governo do Amazonas, que é de 50% da capacidade máxima do local, mas com limite de 1.000 pessoas. Essa decisão, inclusive, é do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e válida desde o dia 15 de fevereiro. Alguns internautas comentaram que a deputada não deu bom exemplo, já que ainda o Amazonas está na fase laranja da pandemia. E os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, enfim, será que voltam amanhã aos trabalhos da casa? Será? Só Deus sabe. Só Deus sabe, eu tô com o Carlão. Não volta, olha aí, Carlão. Vão prolongar o feriado de carnaval. Só volta, então, na próxima terça-feira. Na realidade, era bem previsível isso, né? Exato. Verdade. Karime e Carlão, volto com vocês. Okay. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para você também. Agora são 6h53. Você era o melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Economia.
Bom, vamos conferir os indicadores econômicos desta quarta-feira de cinzas. Na volta do mercado financeiro brasileiro depois do carnaval, o dólar operou em queda nesta quarta-feira e fechou negativo em 0,94%, cotado a R$ 5,10. O euro também fechou negativo com menos 2,15% aos R$ 5,68. E o Bitcoin fechou em menos 0,68%, cotado a R$ 224.306. E nos mercados internacionais, o barril de petróleo superou os $110 nesta quarta-feira. Por aqui, a Bolsa de Valores operou em alta e fechou positiva, em 1,81% aos 115.186 pontos. O Banco Central divulgou hoje relatório Focus com as projeções atualizadas do mercado financeiro para a inflação, taxas de juro e o PIB, Produto Interno Bruto. Os economistas do mercado financeiro elevaram pela 7ª semana seguida a estimativa de inflação para este ano, que passou de 5,56% para 5,60%. O mercado financeiro também manteve a previsão de crescimento do PIB deste ano em 0,30% e a expectativa para a taxa básica de juros da economia, Selic, em 12,25% ao ano para o fim do ano de 2022. 18 horas. E a forte neblina que atingiu a cidade na madrugada desta quarta-feira provocou diversos atrasos e o cancelamento de pelo menos 5 voos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui em Manaus. Caremia, em nota, a concessionária do aeroporto confirmou que os voos foram alterados por causa das condições meteorológicas adversas. A situação foi normalizada ainda durante a manhã. As decolagens voltaram a operar normalmente a partir das 7h15 e os pousos depois das 7h30 da manhã. Os voos cancelados tinham como destino cidades como Porto Velho, Belém, São Paulo e até a cidade do Panamá, na América Central. Mix. Olha, o aumento milionário de gastos na segurança do Amazonas não barrou o crescimento da violência em 2021, conforme o monitor da violência. No ano em que o estado registrou 54% de aumento no índice de assassinatos, a maior alta do país, o governador Wilson Lima gastou mais de R$2 bilhões em segurança pública. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Comprovadamente, em 2021, o Amazonas foi o estado mais violento do país. Segundo o monitor da violência, no ano passado, o estado registrou 54% de alta no número de assassinatos, enquanto em todo o país os assassinatos caíram em 7%. O mais intrigante é que, justamente nesse ano, o governador Wilson Lima gastou R$2,370 bilhões na segurança pública, dos R$2,460 bilhões empenhados para o setor. Isso significa que foram empenhados mais de 224 milhões e pagos quase 161 milhões de reais a mais do que no ano anterior. Mesmo assim, o aumento dos gastos não trouxe resultados na diminuição dos crimes mais violentos. Para o professor de Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, o investimento e os resultados são contraditórios. Diferente do que o governo diz, diferente das publicidades milionárias do governo, o Amazonas está sem quilha, né? Como o caboclo sabe, uma canoa sem quilha, o remador, o canoeiro não a governa, né? Ela vai para qualquer lugar de acordo com as circunstâncias. O governo do estado do Amazonas está sem quilha, né? Porque ele não tem lastro, embora ele tenha o apoio da Assembleia, embora ele tenha dinheiro para gastar, com publicidade você não resolve o problema. Já para o deputado Ricardo Nicolau, o aumento da violência na contramão do restante do Brasil revela que o governo não tem conseguido comandar a segurança pública do estado. O governo do estado perdeu a capacidade de gerenciar a segurança pública. Foram gastos mais de 2 bilhões ano passado, mas mesmo assim os crimes só aumentaram. O Amazonas necessita, pelos dados que nós temos hoje e pela
pela percepção que se tem da falta de segurança no Amazonas, precisa de uma intervenção federal, que o governo federal possa enviar para o Amazonas a Guarda Nacional, que o governo possa assumir essa função tão importante, poder organizar para que nós não tenhamos agora, nesse ano de 2022, índices piores do que nós tivemos em 2021. Os mais de 2 bilhões de reais pagos ao setor de segurança e os valores empenhados são oficiais e estão no portal da Transparência do Estado. Em 2020, a gestão de Wilson Lima havia reduzido os empenhos e pagamentos na função segurança pública na comparação com 2019. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 58 minutos e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com Karime Leão. Segundo informações do boletim Covid-19, o estado registrou 54 novos casos da doença, totalizando para 573.716 o total de casos confirmados de Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, nas últimas 24 horas não foi registrada nenhuma morte. Existe uma morte, sim, que foi confirmada depois de exames laboratoriais. Portanto, o estado hoje tem 14.122 mortes no total desde o começo da pandemia. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nos 2 primeiros meses deste ano, o Amazonas já indica que vai bater novo recorde de arrecadação. Será o 4º ano seguido de recorde. A gestão do governador Wilson Lima é a que mais teve dinheiro na história do estado. Ele não pode reclamar nem dar desculpas de falta de recursos. Se não fez, foi por decisão política ou falta de iniciativa. Os recordes bilionários de arrecadação deveriam ter sido revertidos em benefícios reais para a população. E é esta população que vai decidir em outubro se Wilson Lima deve permanecer na cadeira de governador ou escolher um outro nome. O ano eleitoral já começou. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Finalizamos aí mais uma edição do 18 horas e hoje terminou o carnaval, né, Karime? Agora, exato. Né? Começou o ano. Começou o ano. Gente, boa noite. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.